Atos, capítulo 19. Nós vamos fazer uma leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 em diante. Amém? Amém. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Amém. Bom, nós vamos entender um pouquinho aqui do texto que nós lemos, para a gente entrar num assunto aqui. A Bíblia diz aqui, irmãos, que pelas mãos de Paulo, do apóstolo Paulo, Deus operava grandes coisas, grandes maravilhas, não é? Diz aqui que até os lenços, os aventais que Paulo usava, o pessoal pegava até para curar enfermo. Tanta unção que tinha na vida de Paulo, por exemplo, um lenço, um avental, uma roupa que ele usou, tinha uma pessoa doente, tinha um endemoniado, eles pegavam aquele lenço, aquela roupa, levavam ali para aquela pessoa que estava enferma e ela acabava ficando curada, não é? Isso não é uma doutrina, tá? Isso não é um ensinamento doutrinário para a gente fazer a mesma coisa. Isso foi um caso específico de Paulo. Por quê? Porque Paulo ele tinha tanta graça de Deus, tanta unção de Deus, que ficava até na roupa que ele usava aquela graça. O mal, ele respeitava até a roupa que Paulo usava, vamos dizer assim, né? As doenças, os espíritos malignos, quando alguma coisa de Paulo chegava perto, eles não tocavam, eles fugiam, não é? Isso não é uma doutrina, como eu falei, tá? Tem muitos pregadores aí que usam essa prática como doutrina, mas isso não é uma doutrina. A Bíblia não recomenda que façamos tal coisa. Aqui ela cita um exemplo de que acontecia com Paulo em específico. Aí havia ali uns exorcistas judeus. Aqui o texto diz, né? Alguns dos exorcistas judeus ambulantes. Eles eram os filhos de Seva. Um judeu chamado Seva tinha uns filhos, e esses filhos dele se intitulavam exorcistas. O que é exorcista? Exorcista, aqui no caso, é aquele que ele estava tentando expulsar espírito maligno da vida de alguém. Eles eram chamados aqui de exorcistas judeus. E tinha um homem endemoniado ali naquela situação, tinha um homem possesso de espírito maligno. Aí esses exorcistas judeus, esses filhos de Seva, vendo tudo que Paulo pregava, vendo essa situação que eu acabei de falar, que o lenço, as vestes de Paulo muitas vezes curavam enfermos, não é? Repeliam espíritos malignos, eles começaram a tentar
expulsar aquele demônio que estava na vida daquela pessoa, eles diziam assim: em nome de Jesus, a quem o Paulo prega, esconjuro-te que saia dele. Aí sabe o que o demônio respondeu para esses sujeitos que estavam tentando expulsar eles? Eles disseram assim: olha, Jesus nós conhecemos, Paulo também a gente sabe quem é, mas e vocês, quem são? E a Bíblia diz que aquele homem endemoniado salta sobre aqueles filhos de Seva, que estava tentando expulsar os demônios, e bate neles ali tanto, eles apanham tanto que eles têm até as roupas arrancadas pelo endemoniado, e eles têm que sair correndo, fugindo do endemoniado, sem roupa, no meio do pessoal que estava ali olhando. Então imagina a vergonha que eles passaram. Então, diante disso, desse texto, nós queremos falar um pouquinho aqui hoje sobre identidade espiritual. Veja aqui o que o demônio respondeu. Olha, Jesus nós conhecemos. O Paulo, nós também sabemos quem é. Mas e vocês? Quem são vocês? Não importava se eles eram exorcistas, não importava se eles eram filhos de Seva, não importava se eles tinham muito dinheiro, se eles tinham pouco dinheiro, se eles estavam bem vestidos, mal vestidos, perfumados, fedendo, não importava o jeito que eles estavam. O que importava era como eles eram conhecidos no mundo espiritual. Muitas vezes, aquilo que a gente tenta aplicar no mundo físico, na nossa vida, aqui no mundo físico, não vale para o mundo espiritual. Aqui as pessoas não tentam se aproveitar de posições, não é? Às vezes a pessoa chega, porque eu sou conhecido do fulano. Aí tem um camarada importante, seja na política, seja na escola, seja no trabalho, sei lá. Aí o sujeito acha que ele vai ter algum privilégio porque ele é conhecido do fulano. Ah, porque eu sou conhecido do fulano de tal e ele que me mandou aqui. Isso no mundo físico, às vezes até tem algum valor, às vezes até ajuda, não é? De alguma forma. Apesar de muitas vezes ser antiético, na maioria das vezes, mas às vezes ajuda a pessoa a conseguir alguma coisa. É o tal do QI, né? Quem indica. Você é indicado por quem? Quem te mandou aqui? Ah, foi o fulano, foi o político fulano de tal. Ah, tá bom, né? A gente deve uns favores lá pro sujeito, então nós vamos fazer o que você está pedindo, porque a gente tem também que fazer uns favores para esse que te indicou. Veja que isso pode até funcionar, essa barganha pode até funcionar humanamente falando, mas no mundo espiritual não adianta, porque o diabo ele não respeita a pessoa pelo que ela é, pela profissão, pelo valor, pelo valor de conhecimento cultural, pelo status, pela conta bancária, pela veste. Ele respeita somente, sabe quem? Um crente cheio do Espírito Santo. Então não adianta você falar, é a mesma coisa de você expulsar um demônio. Você fala, ó demônio, sabe quem me mandou aqui? O meu pastor presidente. Aí o demônio pode falar, bom, eu conheço o teu pastor presidente, conheço Jesus, que é o dono da igreja, conheço todo esse pessoal, mas e você? Quem você é? Então, o que te habilita a você fazer as coisas é você ser conhecido de Deus. E é isso que a gente precisa se preocupar. Eu não tenho que estar preocupado em ser conhecido de A, de B ou de C. Eu preciso ser conhecido de Deus. Eu preciso ter uma identidade espiritual. Eu preciso ser conhecido no mundo espiritual como crente em Jesus Cristo. Isso é o que faz toda a diferença. Não é? Eu lembro de um testemunho, uma pessoa muito próxima, uma vez falou esse testemunho. Ela disse que ela estava num salão, acho que de um cabeleireiro, coisa assim.
e estavam lá atendendo as pessoas, e essa pessoa na época ela era crente, né? E de repente entrou um homem lá dentro do salão perturbado, possesso de demônio, e falando um monte de bobagem, falando de palavrão, falando que ia bater as pessoas, aquela coisa toda que o endemoniado faz. E de repente ele para assim, ele olha para essa pessoa e para mais um que estava lá. Falou, aqui só tem luz em cima desses dois aqui, o resto está tudo nas trevas. Uma coisa assim que ele falou. E essas duas pessoas eram crentes. E aí essas duas pessoas disseram que oraram ali, e depois chamaram até a polícia, né? Porque eu estava fazendo uma bagunça lá dentro, aí a polícia veio e acabou levando o sujeito embora. Mas veja que, do mesmo jeito que a gente tem uma identidade aqui na nossa vida, nós somos reconhecidos, quando a gente nasce, o nosso pai vai lá no cartório, registra, é o primeiro documento que você tem, que é a certidão de nascimento, depois logo tira, hoje logo já em seguida já tira o RG, né? Antigamente demorava mais, hoje já tira os documentos tudo pequeno, e a pessoa ela já tem ali um registro que informa que ela é cidadã do município, do estado, do país, a origem dela, a filiação de quem ela é filha, o pai, a mãe, os avós maternos, os avós paternos, data de nascimento, o nome completo da pessoa, as folhas do registro que ela foi registrada no cartório. Quer dizer, num pedacinho de papel, você tem informação ali que você consegue puxar a vida inteira da pessoa. Mas espiritualmente falando, a gente adquire isso junto a Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Quando nós cremos e professamos o nome de Jesus, nós somos conhecidos de Deus. Deus começa um trabalho, uma obra na nossa vida, e nós vamos encurtando, estreitando esse relacionamento através de uma vida de oração, de uma vida de santidade, de uma vida de consagração. E quando nós abrimos a boca para falar com Deus, Deus conhece. Meu filho está lá orando, meu filho está me clamando. É igual quando você escuta a voz do teu filho. Pode estar cheio de crianças no lugar, não é assim? Tem lá 10 crianças brincando, mas se o seu filho falar mãe, se o seu filho falar pai, você olha. Vocês conhecem a voz. Pode ter 10 crianças chamando a mãe ao mesmo tempo. Pode ter 10 crianças chamando o pai ao mesmo tempo. Mas quando é o teu filho que chama, você conhece a voz. E você já olha. Já pararam para pensar nisso? Você está na porta do colégio lá, está saindo lá 30, 40, 50 crianças, aquela falação. Quando o teu filho ou tua filha aponta lá no portão, ô mãe, ô pai. Na hora você, opa, meu filho está vindo. Você nem viu ainda, no meio daquela multidão de crianças, mas você já ouviu a voz, você já sabe que é o teu filho que está vindo. Por quê? Porque ele é conhecido de você. Você cresceu, ele cresceu, você cuidou, você alimentou. E com Deus, espiritualmente falando, não é diferente. Deus ele quer nos dar crescimento, nos sustentar, nos alimentar espiritualmente. Para quando a gente falar Pai, na hora a atenção dele está voltada para a gente. Porque a nossa voz é familiar. Não é pela autoridade da carteirinha. Demônio não sai por causa de carteirinha de pastor. Demônio sai quando ele vê um crente cheio do Espírito Santo. E essas pessoas, elas são próximas a Deus. Tem um relacionamento estreito com Deus. Veja que o demônio aqui, ele rebate aqueles sujeitos na hora. Em nome de Jesus. A quem Paulo prega, porque Paulo também fazia muita coisa ali, né? Então o nome desses dois vai dar certo, vai funcionar. O demônio olha, Jesus eu sei quem é, Paulo também nós conhecemos. Mas vocês aí que estão falando isso pra gente, quem são vocês? Nós precisamos ter uma identidade espiritual diante de Deus. Veja que os grandes homens de Deus, eles não foram grandes homens porque eles eram grandes. Não, muito pelo contrário. Porque eles eram pequenos.
e eles sendo pequenos, eles se aproximaram de Deus. Chega um certo ponto, por exemplo, na vida de Abraão, que Deus ele diz assim, ele chama Abraão de amigo. Ele fala, olha, eu vou te tratar agora como amigo. Tem uma parte que Deus fala assim, ocultarei eu a Abraão o que faço? Quer dizer, não vou falar para Abraão aquilo que eu tenho que fazer. Abraão é íntimo. Abraão anda comigo, Abraão está o tempo todo na minha presença. Abraão vive em oração, Abraão vive pedindo direção para tudo que ele faz. Como é que eu não vou falar para Abraão aquilo que eu tenho para fazer? Então veja que a grande diferença na vida dessas pessoas, talvez alguém olhe, leia a Bíblia e fale assim, mas isso aí foi só com Abraão. Não, não é verdade. Pode ser com qualquer um de nós, desde que tenhamos uma vida voltada para Deus. No caso de Davi, Deus levanta Davi como rei, e testifica de Davi, fala, achei um homem segundo o meu coração. Davi era perfeito? Não. Davi errou várias vezes. Mas o desejo de Davi era acertar. Davi temia Deus, Davi buscava Deus, Davi procurava a direção de Deus nas coisas que ele ia fazer. A vida de Davi era pautada em Deus. Se eu não me engano, no Salmo 89, Deus diz, achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi, e com ele o meu espírito ficará de dia e de noite. Deixa eu achar o versículo aqui, acho que é Salmo 89. É exato, abri em cima aqui. Não tinha nem marcado. Salmo 89, versículo 20. Achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu derribarei os seus inimigos perante a sua face e ferirei os que o aborrecem. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Deus fala, achei a Davi o meu servo. Quer dizer, Deus olhou, Davi estava lá, querendo servir a Deus, buscando a presença de Deus, orando a Deus. Então veja, irmãos, que a importância de nós sermos conhecidos de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Às vezes a pessoa, ela quer ser, vamos pegar um exemplo aqui, ela quer ser um obreiro, quer ser um evangelista, quer ser um pastor, enfim. Aí ela vai estudar. Não estou falando que estudar é errado, tem que estudar mesmo, tem que conhecer a Bíblia, tem que fazer um curso de teologia. Mas o mais importante, antes do estudo, é a pessoa buscar a Deus. Ela ter uma vida de oração, uma vida de consagração, procurar ter comunhão com Deus. Porque quem revela essas coisas é o próprio Deus. Quem vai abrir o teu entendimento quando você lê a palavra, para você compreender o que você está lendo, para você conseguir ter clareza e entender aquilo que você está lendo, é o próprio Deus. Então, antes de você querer se preparar humanamente, falando, somente, é preciso você ter uma vida espiritual com Deus. É preciso que você seja conhecido de Deus. Deus não vira para Jeremias e não fala assim, olha, no ventre da tua mãe, Jeremias, eu te conheci. E as nações eu te dei por profeta. Quer dizer, Deus está falando, olha, eu estou de olho em você, desde lá do ventre da tua mãe, quando você estava dentro da barriga da tua mãe. Lá eu já te conhecia. E para as nações eu te dei como profeta. Você vai sair com a responsabilidade de falar em meu nome. A carteirinha de pastor somente não te dá essa autoridade. Tem muita gente que tem carteirinha de pastor aí e nunca dirigiu nada. Eu estou usando esse exemplo, tá? Não estou denegrindo nem sendo pejorativo a imagem de pastor, não. Só estou pegando isso aí como exemplo. Porque não adianta você ter um documento, um papel. Você primeiro precisa ser reconhecido espiritualmente diante de Deus. Porque o papel as pessoas conseguem. O diploma, o certificado, a carteirinha, não é uma coisa impossível de se conseguir.
Agora, a carteirinha, o diploma, o certificado, ele não te acredita diante de Deus. O que vai te validar diante de Deus é a tua comunhão com Ele, é o teu comportamento, é a tua vida de oração, de consagração. Isso vai validar a tua vida com Deus e Deus vai se fazer conhecido, não é? A Bíblia não diz? O próprio Deus falando no Antigo Testamento: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então veja, é um processo, é você buscar para encontrar. Só que as pessoas hoje elas querem encontrar sem buscar, e espiritualmente isso não funciona. E quando isso não funciona espiritualmente, acaba acontecendo o quê? Vira uma geração de crentes sem autoridade. Um crente não tem autoridade, espiritualmente falando. O que ele fala não tem peso, espiritualmente falando. Tem pessoas que quando te falam alguma coisa, você não para considerar. Não, peraí, eu vou ouvir, porque eu estou ouvindo isso do servo de Deus, da serva de Deus. A gente não tem um temor quando a gente escuta, porque aquela pessoa tem peso naquilo que ela fala. Aquilo que ela fala, muitas vezes, é dirigido por Deus. Agora tem gente que fala pelos cotovelos, na verdade, e esse tipo de gente você não dá crédito, porque a pessoa ela fala por ela mesma. Ela não tem uma autoridade espiritual para estar falando alguma coisa. Isso não tem validade. Então a gente precisa entender essas coisas. Nós precisamos ser uma geração que esteja acostumada a buscar a presença de Deus. Nós precisamos ser conhecidos de Deus. Quando a gente abrir a nossa boca, Senhor, Deus ouvir a nossa voz, e como nós falamos aquele exemplo das crianças na saída da escola, Deus olhar e falar assim: meu filho está me chamando, meu filho está precisando de alguma coisa, eu vou ouvir o que meu filho tem a dizer agora. Qual pai, qual mãe que quando o filho vem, o pai, ou mãe, você não ouve, você ignora? Nenhum. Se a criança vem te chamar, se ela precisa de uma ajuda, você ouve. O que foi, meu filho? O que foi? Ah, pai, não estou bem. Ah, mãe, estou passando mal, estou com dor de estômago, dor disso, dor daquilo. Aí você vai lá, ora, dá um remédio, vê o que precisa fazer lá, enfim. Mas você atende. E com Deus é a mesma coisa. Agora, se a gente não tem essa proximidade, se a gente não é conhecido de Deus, se nós não tivermos essa identidade espiritual, a gente fica sem autoridade no mundo espiritual. E o inimigo, muitas vezes, ele enxerga isso nas pessoas. Por isso que às vezes ele afronta de algumas pessoas de certas formas. Porque aquela pessoa não tem autoridade espiritual. Agora, quando a pessoa tem autoridade espiritual, ela repreende o inimigo, porque Deus deu autoridade para isso. Jesus não falou? Em meu nome, os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, orarão pelos enfermos. Quer dizer, isso vem de quem? Da carteirinha? Vem de Jesus. Você pode ter a carteirinha que você quiser. Essa autoridade, ela vem de Jesus. Você pode ter essa autoridade sem a carteirinha, você pode ter essa autoridade com a carteirinha, porque ela vem de Jesus. Não é a carteirinha, não é o diploma que vai te credenciar alguma coisa espiritualmente. É a presença de Deus. É a nossa comunhão com Deus. E a gente precisa entender essas coisas. Eu não vou me estender muito, já são 8 horas, eu comecei um pouco antes hoje, mas só para a gente encerrar, eu sempre lembro de um testemunho aqui. Quem é que lembra do Joseph aqui? Você vai falar, sabia? Lembra do Joseph? Eu acho que alguns não conhecem, a irmã lembra, né? Gabriel. O Rogério estava aqui quando ele veio? Não estava na área do testemunho já que você falou. O Joseph, ele veio da África, de Togo. Saiu de um país lá pobre. Eles tinham uma condição mais ou menos lá. Aí teve uma troca de política lá, o país teve guerra civil,
e as famílias sofrendo, assim, passando fome. Ele não tinha pai, a mãe dele tinha, acho que, eu não lembro se era 8 ou 9 filhos, eu sei que ela tinha uma penca de filhos lá. 2 filhos com problemas, um com problema físico, acho que não andava, e um outro tinha problema mental. E o Joseph, crente, frequentava a Assembleia de Deus lá em Togo, na África. Ele, um rapaz inteligente, fala vários idiomas, porque lá na África eles têm o dialeto deles, eles falam inglês, falam francês, falam um pouco de alemão. Então, além do dialeto dele que ele fala lá, ele falava inglês, francês e um pouquinho de alemão. E um dia ele orou a Deus, e ele me contou que a oração dele foi assim. Ele estava inconformado com a vida que ele levava lá em Togo, aquele sofrimento da família. Ele falou que ele chorava de ver a mãe dele querendo dar comida para os filhos e não ter o que comer. E ele ficou incomodado com aquilo e ele falou: Senhor, quando eu leio na tua palavra que o Senhor fez tal coisa na vida de Abraão, que o Senhor fez tal coisa na vida de Davi, que o Senhor fez também tais coisas na vida de Daniel, ainda ele citou esses 3. Ele falou: por que o Senhor não pode fazer na minha? Por que eu não posso também ter uma experiência grandiosa com o Senhor? Ele falou que ele fez essa oração, aí passou um pouco, o tio dele arrumou uma passagem para ele de vinda, só de vinda para o Brasil, tinha uma passagem de ida, veio para o Brasil, uma mochila nas costas, não tinha documento, não tinha nada, entrou ilegal aqui, não tinha dinheiro, não tinha onde ficar, não sabia falar português. Aí ele veio parar, não sei como, né? Deus dirigindo tudo, nesse albergue que tem aqui na Tancredo Neves, aqui embaixo. E num domingo de manhã, estava tendo escola dominical aqui, passa o Joseph aqui na porta da igreja, que ele falou que naquele dia ele saiu procurando uma igreja, que ele queria ir numa igreja. E como ele frequentava a Assembleia de Deus lá na África, lá em Togo, ele queria achar uma Assembleia de Deus. E ele parou num bar aqui para baixo, e quando ele chegou num bar, ninguém entendia o que ele falava, num domingo de manhã. E não é que tinha um africano dentro do bar, que morava num país lá, não era Togo, mas era um país vizinho dele, que já estava aqui no Brasil, já tinha tempo, que sabia falar português. E quando viu ele lá, conseguiu se comunicar com ele, nos dialetos africanos dele lá, falou: não, sobe a rua aqui, ali em cima tem uma Assembleia de Deus ali, tal. E quando nós terminamos a escola dominical, o Joseph parado aqui na porta da igreja. Aí ele entrou, conversou um pouquinho com a gente com muita dificuldade de entender que ele estava falando inglês, né? E aí a gente conseguiu entender alguma coisa, nós demos um dinheirinho para ele poder comer, para ele almoçar, e falamos para ele voltar à noite para o culto. Ele veio aqui à noite, para encurtar a história, né? Aí participou do culto com a gente, tal, ficou feliz. Por causa daquela noite que o albergue fecha, tem horário para fechar. Se você não chegar lá até um certo horário, você não entra mais. Aquela noite, porque ele veio no culto e o albergue fechou, ele dormiu na rua. Ele não tinha onde dormir. Mas ele preferiu estar aqui no culto do que ter uma cama para dormir lá no albergue. E aí nós marcamos com ele na segunda-feira aqui na igreja. Aí eu vim com o Renatinho aqui, nós trouxemos um computador e nós fomos traduzindo o que ele estava falando ali, ele ia digitando para a gente conseguir entender. E nós entendemos a situação dele, o que ele veio fazer no Brasil, ele veio tentar vir aqui, trabalhar. E a gente ficou ajudando ele ainda nesse albergue, levando ele lá várias vezes, dando comida para ele. Depois ele foi trabalhar com meu cunhado, trabalhou um tempo com meu cunhado, morou, meu cunhado mexe com transporte, negócio de mudança. Ele morou lá na empresa do meu cunhado quase um ano, eu acho. E depois o Joseph, em pouco tempo ele estava falando português, muito inteligente. O Renatinho comprou um livro para ele de gramática português, ele começou a estudar, e ele começou a aprender o idioma português. Aí depois ele começou a dar aula de inglês, dar aula de francês,
O Joseph hoje está ganhando muito dinheiro. Uma namorada russa dele, de infância, achou ele no Facebook, veio para o Brasil atrás dele. Ele é um negrão, assim, grandão, fortão, uma moça branca. E a última vez que eu falei com ele, eles estavam combinando de casar. Eles estavam planejando de casar. Ele estava no Rio de Janeiro, trabalhando no Rio de Janeiro, em São Paulo, ponte aérea, andando de avião para cima e para baixo, tirou a documentação dele aqui no Brasil. Quer dizer, Deus fez na vida do Joseph também. Por quê? Porque ele se aproximou de Deus. Então quer dizer que todo mundo vai sair por aí, num outro país, com uma mochila nas costas? Não, não é isso. É você ser próximo de Deus. É você crer que Deus é aquele que pode mudar, que pode fazer algo de diferente na tua vida. Essa proximidade com Deus não é o político, não é o teu amigo que tem dinheiro, não é o padrinho, não é o influente aí do teu bairro, não, é Deus quem faz. Em vez de se aproximar de pessoas querendo alguma coisa em troca, se aproxima de Deus. Porque Deus é quem vai abrir a porta, Deus é quem vai dar, Deus é quem vai fazer acontecer. E vamos encerrar por aqui. Precisamos ser conhecidos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Fica essa palavra para nós essa noite. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Oséias disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a chegarmos mais a Ti. Se revela a cada um de nós, Senhor. Faz uma grande obra nas nossas vidas. O Senhor é aquele que pode mudar, transformar nossa história. Fazer, Senhor, através de nós, que o Teu nome seja glorificado aqui na terra. Abençoa, Senhor, capacita cada um. Tira os impedimentos, as barreiras, para a glória do Teu nome. Nos leva agora também na Tua paz, nos guarda, nos livra de todo mal. Continua nos dando uma noite abençoada na Tua presença. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Não somente agora, mas para todo sempre. Digamos, amém.